Bom dia, nono ano de História. Vamos para a primeira aula da terceira apostila, né? O primeiro capítulo 1 da apostila 3. Então, o capítulo 1 da apostila 3 fala sobre o populismo na América Latina, tá bom? Então, nós temos aí o populismo, que é uma característica de um período histórico do século XX, tá? Que ocorreu após uma crise econômica e até hoje nós temos algumas ramificações, até hoje nós temos políticas populistas, né, implantadas pelo mundo, tá? Então o populismo ele surgiu por causa da crise de 29. Na apostila passada nós estudamos o que é a crise de 29. Foi uma crise econômica que destruiu o planeta economicamente, porque os Estados Unidos era a central econômica e essa crise destruiu os Estados Unidos. Consequentemente, os banqueiros americanos pegaram o dinheiro deles, colocaram de volta nos Estados Unidos e o mundo quebrou. Por que isso teve consequências aqui na América Latina? Porque os países da América Latina vivem de commodities, eles vivem de exportação de produtos primários, ou seja, ferro, café, cacau, açúcar, produtos sem industrialização. Quando há a crise de 29, a Europa vai parar de comprar esses produtos, os Estados Unidos vai parar de comprar esses produtos e, consequentemente, vai haver o quê? Uma crise de exportação. Então, no caso do Brasil, que nós já estudamos, o populista Getúlio Vargas aproveita essa crise do café, que é o produto, o commodity brasileiro, aproveita essa crise e toma o poder, acaba com a República do Café com Leite, tá? Então nós vamos estudar os outros populistas do período e essa característica de governo. Então, quais as características de um líder populista? Então nós temos aí a propriedade privada, então ele defende a propriedade privada. Ele tem muito apoio da mídia, né? Por exemplo, Getúlio Vargas, o pai dos pobres, o defensor dos pobres. Então tem muito slogan, muita propaganda em cima da personalidade da pessoa. Utiliza o capital internacional, principalmente dos Estados Unidos, né? Capital internacional. Repressão aos sindicatos. Então, estamos na época da Guerra Fria, então esses países eles são apoiados pelos Estados Unidos, tá? Para implantar esses regimes populistas contra uma possível revolução socialista no planeta. Os Estados Unidos tinham medo de que ocorresse uma revolução socialista no planeta, então apoiava esses populistas também. Repressão aos sindicatos, exaltação do povo, né? Povo, e nação. Povo e nação são palavras que não fogem da prática e dos discursos desses líderes populistas, tá? Às vezes eles tinham o apoio dos Estados Unidos e às vezes os Estados Unidos era contra. Também não era só a favor, não. No caso de Getúlio Vargas era contra, é bom deixar claro. Então esses líderes populistas que dominaram essa década de 30, né, são ramificações não, mas regimes que aparecem depois dessa crise de 29. Então você tem lá o fascismo e o nazismo, o stalinismo na União Soviética e aqui na América Latina esses populistas, tá? Então nós temos o Lázaro Cárdenas no México, que ficou de 34 a 40, houve a Revolução Mexicana, né, a Revolução Popular Mexicana, tinham líderes populares e líderes do exército. Então os líderes populares, o Poncho Villa e o Zapata, ajudaram a organizar essa Revolução Mexicana. Só que depois eles foram eliminados e foi feita uma ditadura ou um populismo, um governo populista do Lázaro Cárdenas. E na Argentina nós temos o líder Perón, né, o peronismo, que até hoje tem presença forte na política argentina. Ele é considerado, para muitos, o maior presidente da Argentina, tá? Então, o Perón ficou de 1946 a 55, mais ou menos contemporâneo ao Getúlio Vargas, e depois voltou em 73 e 74, quando ele morreu. Então aí, quando ele ficou de 46 a 55, ele fez essa propaganda de líder absoluto da Argentina, né, de também pai dos pobres, defensor dos trabalhadores, e ele tinha um marketing muito forte. Vamos imaginar, por exemplo, que o Bolsonaro casou com a Anitta, então a principal estrela pop
casa com o presidente da República. É o que aconteceu na época. O Perón, que era o presidente, casou com a Evita Perón, que era uma atriz, cantora muito famosa na época. E essa Evita, essa atriz, ela foi muito importante na ajuda aos pobres, no assistencialismo na Argentina. Então a formação desse casal deu uma popularidade para o governo, atraiu várias classes sociais, não só os trabalhadores que gostavam da política do Perón, mas atraiu as mulheres que gostavam da Evita. Então você tem o quê? Uma coesão social nesse período, aliado a leis trabalhistas que foram criadas na Argentina. Então isso deu uma sensação de bem-estar social para as pessoas do período. Então até hoje o Perón é considerado o principal presidente da Argentina. Bom, então o primeiro capítulo é esse.